Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, o programa Semeando Vida para você. Esta é a proposta e o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usando a minha vida para que uma semente maravilhosa possa ser colocada no seu coração, não é? Num lugar de vitória, num lugar de mudança, de alteração, num lugar de transformação, seja assim a nossa vida hoje, transformada pelas mãos perfeitas e maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço muito afetivo, muito carinhoso, muito gostoso. E o meu desejo de que a paz do Senhor seja a sua grande companhia nesse dia, neste final de semana e durante toda a semana. Aleluia! Louvado seja Deus. Fim de semana é um fim de semana bem especial, não é? Um fim de semana incomum, porque nós amanhã temos um compromisso seríssimo. Aleluia! Amanhã nós temos que votar, escolher os nossos governantes, escolher aqueles que cuidarão da nação nos próximos 4 anos, na esfera federal, estadual, aleluia, nós nos orgulhamos de podermos e temos o direito, não é? E democraticamente podemos escolher o nosso candidato para comandar a nossa nação, não é? Glórias a Deus. Vamos orar para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos alerte, para que nós estejamos bem atentos, cuidado, não é? Cuidado, muito cuidado, porque o homem no seu discurso, ele se utiliza das armas mais demoníacas possíveis, não é? Alguns, evidente. Mas há homens que nós podemos, né, em nome de Jesus Cristo, colocar lá na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, melhor dizendo, no Senado, lá em Brasília, no Palácio, e aqui no governo estadual, aqui também na Assembleia Legislativa, nos deputados estaduais. Vamos estar bem atentos, aleluia, cuidado com os discursos enganadores, cuidado com aqueles, não é? Que têm propósitos diferenciados daqueles que o Senhor tem. Aqueles que têm objetivos diferentes daqueles que o Senhor nos ensina. Aqueles que tentam conduzir a população e a nação para lugares de morte, né, quando o Senhor nos conduz para lugares de vida. Esteja bem atento a isso. Fique bem atento. Dê uma analisada no passado de cada um dos candidatos. Acessa aí via internet. Bota o nome do sujeito lá que você está com dúvida, vê o que ele já aprontou na vida, se ele fez coisa boa, ruim, em nome de Jesus. Vamos ter muito cuidado. Amém? Louvado seja Deus. E como amanhã temos 6 votos para fazer, 6, temos que votar em 6 candidatos, pastor Lucas, amanhã. Nós temos que levar uma colinha. Levar escrito, senão vai ser uma loucura aquilo lá. Não é? São 6 candidatos, ou seja, é um trabalho maluco. Se a pessoa não levar sua colinha lá, o pastor Lucas já está me mostrando dele, tá bonitinha ali, pronta. Aleluia, viu, pastor João? É isso aí. O homem prudente, né? Realmente facilita a vida de todo mundo, inclusive a sua. Leva a sua colinha prontinha, pega os números do seu candidato antes. Você tem dúvida? Essa semana acessei a internet, viu, pastor Lucas? Aí acessei lá. Candidatos a deputado estadual pelo estado de São Paulo. Aí aparece a relação deles todos lá. Candidato a deputado federal, aparece a relação deles todos. Né? Eu tenho só um senador para votar, não tenho 2. Acessa lá, candidato a senador, aparece todos eles. E vai por aí afora, né? Aí você pode calmamente observar quem é a criatura, marca o número direitinho, e vamos escolher os nossos governantes e orar e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia dessa vida, né? E os nossos governantes tenham bom senso, e um dia também possam conhecer Jesus, porque a maioria deles não tem a menor ideia de quem é o Senhor. Aleluia! Temos mais uma mensagem maravilhosa, gostosa, agradável nesse dia. É uma continuidade daquilo que nós estávamos falando da semana passada, daquilo que nós estávamos ministrando, e hoje temos um momento assim bastante especial. E mais uma vez, o Senhor nos prepara para dizer para você a respeito daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, prepara o seu coraçãozinho. Nós hoje diremos mais uma vez, falaremos mais uma vez a respeito de quem é você e quem é o Deus que você serve. Aleluia. Nós, na semana passada, nós aqui discorremos a respeito de quem somos nós, das nossas necessidades, daquilo que nós buscamos e procuramos, daquilo que nós conseguimos, aquilo que nós temos acesso, aquilo que não temos.
Nós falamos bastante a semana passada a respeito daquilo que desejamos, daquilo que sonhamos. Falamos a respeito de algumas coisas que nós temos desesperadamente vontade de obter. Algumas coisas são extremamente importantes, insubstituíveis para as nossas vidas. Nós falamos a respeito daquilo que o homem tem como condições. Falamos a respeito daquilo que o homem tem buscado, na maioria das vezes. Algumas coisas nós temos acesso um pouco mais fácil. Às vezes, para nós, basta arrumar um bom emprego e, teoricamente, tudo está solucionado. Às vezes nós buscamos uma cura para uma enfermidade simplesinha, mas às vezes dói, machuca, incomoda. E às vezes a coisa é muito mais complicada, mas nós desejamos arduamente, se não para as nossas vidas, para um dos nossos familiares, nossos amados. Tem muitas coisas que nós temos acesso um pouco mais fácil, algumas o acesso mais difícil. E aí a nossa necessidade se transforma numa batalha. As nossas necessidades se transformam numa luta grande, às vezes muito demorada. Nossas necessidades se transformam num... Sabe, é um campo de batalha que parece que nós seremos engolidos pelo problema e nunca alcançaremos a solução. Essa semana houve uma série de ministrações da pastora Elizabeth na nossa igreja, maravilhosas. Desde domingo com o pastor Jorge até quinta-feira, falando a respeito de batalha, de como é a batalha de um homem de Deus, o que significa para um homem de Deus uma grande batalha, como ele enxerga a sua impossibilidade, como ele vê o caso de Davi, que tinha uma grande batalha pela frente, e tinha todo um povo sob a sua responsabilidade naquele momento, naquele instante. A Bíblia relata bem da sua impossibilidade, da sua fragilidade. A Bíblia fala bastante, minuciosamente, a respeito das suas limitações, do seu poder de luta. E nós, invariavelmente, nos sentimos assim. Nós, assim como Davi, nos sentimos frágeis. Nós, aos nossos próprios olhos, muitas vezes nos vemos diante de um quadro tão catastrófico que nós não conseguimos imaginar sequer que poderemos ser vencedores. E os outros também. E os outros a mesma coisa. Ali quando Davi depara com aquele povo forte, preparado, e ainda à sua frente eles tinham um gigante que se dispunha a lutar contra o povo de Israel e exterminar o povo de Israel. Aí se apresenta uma criatura, cujo nome era Davi, frágil, pequeno, limitado, sem nenhuma característica de que se poderia alcançar qualquer bom resultado naquele confronto. Ele sabia disso, o povo de Deus sabia disso, e o inimigo muito mais e melhor. Aleluia! Eu tenho convicção absoluta que muitas vezes nós nos sentimos assim. Você com a necessidade no seu lar, na sua casa, minha querida, meu querido, de que alguma trajetória de vida seja alterada no casamento, no relacionamento, em todas as áreas da nossa vida, na vida profissional, na vida material, financeira. São inimigos que nós temos dificuldades em enfrentar, quanto mais vencer. E a semana passada nós falávamos assim, bem detalhadamente, a respeito de quem somos nós, a respeito do que nós temos condições, de como nós nos enxergamos, mas falávamos a respeito de quem é o Deus que nós servimos, de quem é o Deus que nós buscamos e procuramos.
De quem é o Deus que Davi servia e buscava e procurava e vivia à mercê da misericórdia desse Deus. Nós somos muitas vezes como Davi. E a semana passada eu li a respeito da grandiosidade desse Deus, que de forma maravilhosa, de forma bondosa, como só Ele pode ser, um dia colocou no coração do seu servo, seu profeta, as palavras de anúncio do nascimento do seu Filho, Jesus Cristo. Um dia Ele colocou nos lábios do seu profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de que o seu filho aparecesse na terra, ele já anunciava através do seu profeta que ele já estava tomando providências. Cerca de 700 anos antes, Deus já revelava para o seu amado e para o seu povo que ele estava cuidando de que houvesse uma grande mudança na terra, em toda a população da terra, até os dias de hoje. E assim ele colocou na boca do profeta a respeito de um menino que nasceria, desta forma, escrita lá no livro do profeta, no capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Até aí me parece normal, sem nenhum destaque. Mas aí ele começa a qualificação daquele que ele providenciava para alterar o rumo da humanidade. Quando ele diz: o principado está sobre os seus ombros. O principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso. Aleluia. Maravilhoso. Conselheiro. Conselheiro, aquele cuidadoso, não é aquele especial, dedicado. Deus forte, Deus muito forte, Pai da eternidade, aleluia, Pai para todo sempre, eternamente, e Príncipe da paz. Assim, o profeta anunciava aquilo que Deus havia colocado no seu coração a respeito de alguém que viria para alterar o rumo da humanidade. E nós começamos a nos sentir muitas vezes diante do quadro que se apresenta na nossa vida como Davi. Somos frágeis, limitados, despreparados, como Davi era despreparado. Como é que pode o Davi, que vai lutar sendo um sujeito cuidador de ovelhas, um pastorzinho de ovelhas, que o que ele tinha de maior habilidade era gritar com as ovelhas e falar: vem cá, safadinha, não fuja. E com o seu cajado na mão conduzia as ovelhas para o pasto, para a água e para o curral. Era o que ele sabia fazer. Como podia ele enfrentar um outro homem de luta, ainda mais sendo um gigante? Se eu estou falando algo que tem características como o que você tem sentido ao passado, eu quero que você pegue o seu telefone e ligue agora para 3486-3755. Eu vou dar um tempinho para você pegar a sua caneta. Eu vou dar um minutinho para você pegar a sua caneta. Eu quero que você nos ligue, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você nos ligue, se você estiver sentindo alguma coisa que haja similaridade com o que eu estou falando. Nós vamos falar mais detalhadamente a respeito daquilo que você é, aquilo que você sente e daquilo que você pode. Porque vamos falar a respeito do Deus que você serve, como Ele é, como Ele sente e como Ele pode. Em nome de Jesus Cristo, pegue sua caneta, ligue agora para nós. 3486-3755, 3486-3755 ou 3713-4897.
3713 4897. Aleluia. Nós, com todas as nossas limitações, que é peculiar no homem. O homem é muito poderoso, muitas vezes quando ele está numa situação privilegiada, uma situação financeira, o sujeito abastado, ele se sente muito forte, ele se sente autoritário, dono da razão, perfeito, magnânimo, não é? Às vezes uma boa condição financeira provoca isso no homem. Ele anda de cabeça erguida, ele anda com o nariz empinado. Eu não estou generalizando jamais, não é possível isso. Mas estou falando de características normais do homem nas suas infinitas limitações de entendimento. O homem, ele caminha dessa forma. Ele muitas vezes tem uma vida privilegiada, uma vida financeira privilegiada. A opinião dele é a única que basta. A opinião dele é a perfeita. Ele não aceita a opinião de ninguém. Ele é o que mais é sábio. Em geral, é assim que as coisas funcionam lá no mundo. Mas num determinado dia, nós cansamos de ver isso. Você certamente já viu isso muitas vezes. São quadros que se apresentam aí que de repente essa mesma criatura, um dia uma enfermidade se abate sobre ela e esta criatura sai dos píncaros da glória e vai lá para o mais profundo da tristeza e da amargura, numa frase de um médico. O médico diz uma frase e essa criatura sai do alto da sua grandeza e vai lá para o mais profundo, aleluia, da tristeza. Aleluia. Porque colocou tudo o que tinha como sua própria virtude. Tudo que conquistou, qualificou como virtuoso. Mas de repente, esta criatura se vê absolutamente abandonada, acabada, à mercê de uma grande amargura. E às vezes nos sentimos assim. Às vezes passamos por isso, sem sequer estarmos numa situação privilegiada, mas vem uma situação contrária, tão árdua, tão amarga sobre as nossas vidas, tão triste, tão dolorida, que nós dizemos: aonde eu vou buscar socorro? E nós nos lembramos das palavras de Davi, que parece que já sabia que, parece não, tinha certeza que ele já sabia da condição do Deus ao qual servia. Davi tinha tido grandes experiências com Deus. Davi relata naquele evento, naquele texto. E eu quero que você faça isso hoje em nome de Jesus Cristo. Hoje você, da mesma maneira como ele fez, você vai falar a respeito do Deus que você serve. Eu quero chamar a sua atenção para a memória, para a lembrança. Você vai se colocar diante do quadro que se apresentar na sua frente, diante das tuas necessidades dessa semana, diante de toda a situação adversa, diante daquilo que você precisa conquistar, que você tem avidez por conquistar. E você olha para o seu problema, olha para a sua situação, olha para esse quadro e diz: você não vai me derrotar. Você não vai me derrotar. Você não vai me humilhar. Porque aquele ao qual eu sirvo é príncipe. Aquele ao qual eu sirvo é príncipe. Aquele ao qual eu sirvo é maravilhoso. É conselheiro, é Deus forte, muito forte. Olha o problema, aquele ao qual eu sirvo é Pai da eternidade. É príncipe da paz. Olha o problema. Eu tenho necessidade de solução para isso, eu tenho limitações para isso. Mas eu caminho
eu caminho com um Deus forte ao meu lado. E é certo que eu seria um vencedor diante dessa situação. Ligue agora para nós, 3486-3755, 3486-3755 ou 3713-4897. 3713-4897. E nós daqui um pouquinho vamos orar. Vamos colocar o seu pedido com clamor e súplica diante desse Deus forte, maravilhoso, poderoso, Pai da eternidade. É Ele que nós vamos buscar. E nós enfrentaremos todas as batalhas dessa semana como vencedores. Aleluia. Sabendo nós de que esse Deus prometido pelo Pai, prometido muito antes dele nascer, o Senhor já tinha preparado esse momento, esse encontro maravilhoso entre a humanidade e o seu Filho, cuja bondade era tão grande. Mas num instante me vem à cabeça que o mesmo Deus que colocou no coração daquele profeta a respeito do seu Filho que ele enviaria para salvar a humanidade, e da mesma maneira ele colocou no coração do profeta o que aconteceria com o seu Filho. Como nós o receberíamos. Da mesma forma, usando os lábios do mesmo profeta, eu vou enviar meu Filho. Anuncia isso para a humanidade. Anuncia. Meu Filho vem para salvar o que se havia perdido. E ao mesmo tempo, pelo mesmo profeta, ele revela como seu Filho seria recebido. Diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Nós o receberíamos desta forma. E Deus já sabia. Quando o texto diz, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Como Deus utiliza os seus métodos tão especiais para enviar solução para as nossas vidas. E a solução poderia vir cercada de ouro e brilhante, luzes e holofotes. Mas ele enviou a solução sem nenhuma beleza, nenhuma formosura. E nós verdadeiramente não víamos assim. Não havia nada de interessante nele para que o desejássemos, diz o texto. Era desprezado. Mesmo assim o Senhor se manteve fiel. Era o mais rejeitado entre os homens de dores. Porque ele era homem de dores. O mais experimentado nos trabalhos. Mesmo assim o Senhor se manteve fiel. Mesmo assim ele disse, eu vou enviar meu Filho. Ele será rejeitado. Não será desejado, será desprezado. Aleluia. Os homens escondiam o rosto dele, está escrito. E não fizemos dele caso algum. Não demos a menor atenção. Não tivemos o menor cuidado com a sua presença. E o Senhor 700 anos antes já revelava isso. Mas ele se manteve fiel. Ele se manteve compromissado conosco, comigo e com você. Como é você? Quais as suas limitações? E como é o Deus que você serve? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Mesmo assim, diante do quadro nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Alguém que tinha tirado de nós todo o sofrimento das dores, da amargura, e nós víamos aquele quadro e achávamos que ele era um aflito, ferido de Deus. Mas diz o texto que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Eu quero que você ouça um louvor, que você vá se deliciando com esse louvor, e nesse momento você vá ligando para nós, para 3486-3755, 3486-3755 ou 3713-4897. 3713-4897. Fale ali com a nossa irmã Sueli, a nossa irmã Terezinha, porque hoje você verá verdadeiramente quem é você e quem é o seu Deus. Hoje ele vai falar para você das suas possibilidades, porque ele estará caminhando à sua frente. Faça como fez a nossa irmã Mislene na Igreja Caminho de Jesus do Penteado. Aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida, amada, viu, querida? E eu sei que você precisa de restauração, que a sua mamãe precisa, seu esposo, Vanderlei. Nós estaremos colocando diante do Senhor, Mislene, com todas as nossas limitações, com toda a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, nós seremos monstruosos, mais que vencedores, fortíssimos, porque forte é o Deus ao qual servimos. Aleluia. Nós vamos colocar diante do Senhor em oração esse seu pedido. E você vai nos ligando 3486-3755 ou 3713-4897. Delicie-se com esse louvor. E nós já voltamos. Louvado seja Deus, estamos de volta com o programa Semeando Vida, aqui trazendo para você hoje uma mensagem muito especial, muito agradável, como é todos os sábados, como sucede todas as semanas. Não é? O Senhor tem sempre algo de especial para falar conosco, com as nossas vidas. Hoje para você, estamos falando a respeito de quem somos nós e quem é o Deus que nós servimos. Aleluia. Eu quero que você nos ligue, porque nós vamos interceder pela sua vida já já. Assim como Davi pode olhar para o gigante, pode medir o seu gigante de cima em baixo, de baixo em cima, pode analisar detalhes das condições do seu inimigo, porque você vai poder dizer para ele: presta atenção, porque há Deus na minha vida, aquele mesmo, Deus forte, poderoso, maravilhoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Hoje nós vamos te colocar diante do Senhor em oração. E você ligue para 3486-3755, 3486-3755 ou 3713-4897. 3713-4897. E fazendo companhia para mim agora, minha amada, minha querida, minha irmãzinha amada, Andréia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Reinaldo, a paz. Bom dia, amados ouvintes, glória a Deus. Querido, realmente Deus é com você, viu? Que você tenha essa convicção na tua vida. Né? Embora você se ache pequeno, incapaz, saiba que Deus Todo-Poderoso, Ele te ama, Ele cuida da tua vida, Ele zela por você. Né? E a gente sabe que nesse Deus a vitória é certa. Basta aí, né, um combustível importante na tua vida para que você realmente tenha aí a vitória, que é o combustível chamado fé. Fé é algo que não pode faltar na nossa vida, na tua vida e na minha vida. E através dela você vai alcançar sim, viu? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cuida de nós, você vai obter sim a vitória, as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero que você olhe para tudo aquilo que você necessita conquistar essa semana. Aleluia. Que você coloque ali a sua mente por um instante e você se lembre. Chame a sua memória ao trabalho. Chame a sua memória, né, à realidade. Fala, olha aqui problema. Olha aqui situação de casamento que nos fez a nossa amada Mislene, que nos ligou agora. Pedindo por ela, pedindo pelo seu casamento, pelo Vanderlei, pela sua mamãe. Ah, querida, você hoje pode se lembrar e dizer assim, olha aqui, o Deus que eu sirvo é um Deus santo e fiel e poderoso. Lembre-se dele, lembre-se do tamanho, da possibilidade que ele tem, do poder que ele tem, da bondade que ele tem, de quão maravilhoso ele é. Um dia o profeta revelou a sua vinda
revelou e o chamou de Pai da eternidade, de Deus forte, maravilhoso. E o mesmo profeta um dia revelou que nós o desprezaríamos. Nós o enxergaríamos como atribulado, como homem de dores, nós mesmos. Mesmo assim, Deus se manteve firme e fiel. Deus, quando usou o seu profeta e disse: eu vou enviar meu filho, e ele será tudo isso. Da mesma forma, ele já nos revelou que nós o veríamos como homem sofrido, sem beleza alguma. Deus utiliza seus métodos especiais, mas ele se mantém fiel. E hoje é o dia de você olhar para o seu problema e dizer: eu sirvo a um Deus maravilhoso e forte e poderoso. E eu sou mais do que vencedor. Quando Davi olhou para aquele gigante, e eu considero um quadro impossível de ser alterado. A derrota de Davi era iminente por todas as situações, por todas as características, né, que permeavam aquela situação. Davi era um derrotado iminente. Mas ele abriu sua boca e disse: olha aqui, esse povo todo, tanto os do meu lado como os inimigos saberão que há Deus em Israel, que há Deus em minha vida. E é o que nós vamos dizer para o Senhor daqui um pouco, é o que você vai dizer para o seu problema. Eu quero que você ligue para 3486-3755, 3486-3755 ou 3713-4897. 3713-4897. E se você deseja ver mudada essa situação, pegue esse telefone agora e ligue. Porque André vai ler um texto para você. Vai ler um texto que caracteriza bem o propósito de Deus para conosco, para com a sua vida, para com a sua mamãe, Mislene, para com o Vanderlei, para com todos os outros que nos ligaram. Diz assim o texto lá, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 32. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. 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 Quando o Senhor pede para o seu profeta anunciar a vinda do seu filho, ele pede para o mesmo profeta anunciar como ele seria mal recebido. Mesmo assim, ele o enviou. Mesmo assim, ele cumpriu o seu propósito pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu casamento, pelas suas necessidades em todas as áreas, todas as esferas. Ele cumpriu o seu compromisso. E se ele enviou, mesmo sabendo que nós o receberíamos mal, como ele também não nos dará com ele todas as coisas? Ele nos dará com o seu Filho todas as coisas, porque Aleluia. No nome de Jesus Cristo nós chegaremos lá. Aleluia. Vá nos ligando, porque nós queremos orar. Nós vamos fazer uma festa daqui um pouco aqui. Festa da vitória. Em nome de Jesus, com certeza. Vai ligando para nós o 3486-3755, 3486-3755 e no 3713-4897. 3713-4897, nós vamos estar realmente orando, né, colocando diante do altar do Senhor a sua causa, os seus problemas e crendo, né, tendo a certeza no nosso coração, que eu já falei daquele combustível, né, que é a fé, crendo que Deus vai realizar algo maravilhoso na tua vida, o milagre que você tenha pedido ao Senhor, a força que você precisa, de repente para vencer as dificuldades do seu dia a dia, Deus tem para a tua vida, querido, amado. Portanto, sabe, posicione-se nessa manhã, ligue, faça seu pedido de oração, nós vamos orar, porque muitas vezes a gente sozinho, né, nós nos sentimos fracos, né, falando, não tenho força, eu sozinho não consigo, porque a gente sabe que vem aí, né, as pressões, né, as dificuldades do dia a dia, que nos abatem, que tira, né, um pouco nos abate, mas em nome de Jesus nós vamos orar e você verá aí a diferença na tua vida, não por nós, né, mas pelo nosso Senhor, que é vivo, verdadeiro, que é um Deus poderoso, um Deus que deu a vitória a Davi, como já foi citado aqui, e em nome de Jesus você vai sim vencer esse gigante aí na sua vida, através da oração, através da busca, né, da presença do Senhor, com a leitura da palavra, indo à igreja, jejuando, e nós estaremos aqui, né, como corpo de Cristo para fazer a nossa parte, como te ajudar na oração e orar por você. A oração tem poder, André? Claro que tem, tem muito poder a oração.
né? Nós cremos que... O que é oração? É orar, conversar com o Senhor e a ação. A oração nos enche de fé, nos fortalece, é uma comunicação direta com Deus, né? Sabemos que Deus está ali com os ouvidos, né, para ouvir aquilo que nós estamos colocando diante da presença dele. Então, querida, em nome de Jesus, oração tem poder sim. Oração intercessória tem poder sim. Portanto, você, esposa, né, ore pelo seu marido, interceda por ele. Parece que está tudo impossível, ore, começa a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família. Você, mãe, que ora pelos teus filhos, não desista, permaneça orando, que a oração tem poder sim. Né, a gente crê que pelo poder da oração a gente realmente alcança, a gente, né, chega ali no altar, né, toca nas vestes de Jesus. Aleluia. Oh, querido, que você possa fazer isso nessa manhã e se posicionar, ligando aqui pra gente que nós vamos orar com você. Se muito pode, oração de justo tem seus efeitos, imagina de vários justos orando aí pela tua causa durante o mês. Estaremos aqui orando, né, colocando diante do Senhor a tua casa, o teu lar, a tua vida. Aleluia. Nós tanto cremos nisso, que o nosso ministério, a Comunidade Evangélica ao Novo Tempo, tem um seríssimo objetivo de buscar o Senhor em todas as situações. Aleluia. Não tem nenhum elemento especial de aplicação, de mudança de vida. A Comunidade Evangélica ao Novo Tempo tem um compromisso seríssimo com a Palavra de Deus, integralmente com a Palavra de Deus. A Comunidade do Novo Tempo não tem nuances do homem, não tem as viagens, as deduções, aquelas coisas que levam a te prometer coisas incertas, inseguras, coisas que são inverídicas. Nós, da Comunidade do Novo Tempo, somos orientados a cumprir rigorosamente aquilo que está escrito na Palavra de Deus, ainda que não te agrade, ainda que muitas vezes não seja aquilo que você deseja ouvir. Mas qual de nós compreendemos aquilo que o Senhor falou quando Ele disse que o seu filho seria mal recebido? Nós também não compreendemos. Mas Ele foi fiel e Deus, tão maravilhosamente cuidadoso nas nossas vidas, tem aí nos preparado para sermos conquistadores e vencedores. Amém. A fórmula e o método é dele, inteiramente dele. A Comunidade do Novo Tempo reconhece isso, divulga. E nem sempre nós vamos dizer coisas para você. Nós nunca vamos prometer para você que o Senhor, a partir do meio-dia, fará uma maravilha na sua vida. Mas nós vamos dizer para você que Ele pode, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Nós vamos dizer para você que nós somos imerecedores. Vamos te dizer que nós somos limitados, frágeis, fracos. Mas nós vamos te dizer que Ele não é, que Ele é cuidadoso. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo, recebe isso no teu coração. Reconhece diante do Senhor a tua fraqueza e coloca diante dele em oração. Se você desejar, através do telefone que nós já demos, se você desejar durante o programa O Momento da Família, que ocorrerá agora das 11 ao meio-dia, vá ligando. Continue ligando em nome de Jesus. E nós certamente um dia nos regozijaremos diante de tantas maravilhas que o Senhor fará nas nossas vidas. Nos regozijaremos todos juntos, porque de todos os deuses que nós conhecemos, já ouvimos falar, o único que um dia veremos face a face, vivo, aleluia, maravilhosamente, é Jesus Cristo. Que esse realmente é o verdadeiro Deus, né? O único que nós conhecemos, o único que pode prometer isso, o único que pode cumprir isso, aleluia, o único que pode nos oferecer isso. Diante de todo o quadro da sua vida, que pode ser amargo, árduo, ácido, de sofrimento, você é único, você é a única que tem condições de se regozijar e dizer, mas um dia eu estarei na glória, mais do que vencedora, mais do que vencedor, e só esse Deus pode me oferecer isso. Amém? Amém. Nós vamos orar já já, mas independente disso, você continue ligando, 3486-3755 e 3713-4897. 3486-3755, 3713-4897. Aleluia. Prepara o seu coração. Se você puder, dobra os joelhos aí onde você estiver na sua casa. Se você não puder, não faz mal.
nós intercederemos pela sua vida. Amém. E você, qualquer Davi, qualquer lar que tenha um Davi hoje, verá um grande gigante morto e uma grande vitória acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Pai amoroso, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te buscamos em oração, Senhor, agora. Como fazemos diariamente, meu Pai. Deus de misericórdia, nós reconhecemos as nossas limitações. Tu nos tens, Senhor, mostrado e alertado para sabermos, Senhor, que somos verdadeiramente criação Tua. E como Tu és perfeito, Senhor, Tu nos conheces antes sequer de que pronunciemos uma palavra. Mas Tu conheces os nossos pensamentos. Conhece a nossa força. Tu conheces, Senhor, o nosso propósito, o nosso coração. Aleluia. Por isso, Senhor, nós te buscamos. Porque hoje conhecemos quão poderoso Tu és, quão maravilhoso. Tu és Deus forte, Senhor. Tu és o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Senhor, cada luta que se apresenta diante de nós, Senhor, para nos desafiar, não está desafiando a nós, mas a Ti, Senhor, que és o nosso Deus. Senhor, cada batalha árdua, cada situação adversa, Senhor, cada enfermidade, Senhor, cada vez que o inimigo nos afronta, Senhor, com humilhação na situação financeira desgraçada, humilhada, Senhor, o inimigo não está provocando só amargura no nosso coração, mas está provocando ao Deus maravilhoso e forte que servimos. E nós sabemos bem como é que Tu ages, Senhor, diante de uma situação dessa. Pai amoroso e querido, em nome de Jesus, cada uma das nossas ouvintes, cada um dos nossos ouvintes, Senhor, revela as suas necessidades, meu Pai. Revela, Senhor, pede atuação nos casamentos, Senhor, na união, Senhor. Pede ação nas vidas, Senhor, dos seus familiares, com cura, Senhor. Deus, prepara o melhor dessa terra para um dos Teus filhos. Senhor, que de cada uma dessas bocas, Senhor, suscite um grande testemunho a Teu respeito, falando que Tu verdadeiramente és o Deus. Tu verdadeiramente és o Deus da nossa vida. Aleluia, cada boca se abra para falar, todos verão que há Deus na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, opera maravilhas em todas essas vidas, em todos esses lares, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós Te louvaremos, nós engrandeceremos o Teu nome, Senhor. Nós Te agradeceremos, porque Tu, Senhor, pega a nossa vida tão frágil e limitada e nos torna fortes e poderosos e conquistadores. Nós glorificaremos o Teu nome sempre, meu Pai. Nós agradeceremos sempre, Senhor, por tudo o que Tu tens feito na nossa vida. Único. Tu és único na nossa vida, Deus fiel. Porque nós oramos através do nome de Jesus, único na nossa vida. Amém, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Miriam, recebemos aqui o seu pedido de oração. Em nome de Jesus estaremos orando pela tua vida. Deus vai abençoar assim a vida do Danilo e da Marina, né? Vai operar aí no coração do Danilo. Oi, ela manda aqui um abraço para todos nós aqui, viu? O Reinaldo da rádio. Ela diz que tem sido uma bênção na vida dela. Em nome de Jesus, viu, Miriam? Deus vai fazer a obra aí. Vamos crer. Inclua-se nessa oração. Em nome de Jesus, estaremos com você aí durante todo esse tempo orando por você e pela sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Eu profetizo que você haverá de testemunhar a respeito desse Deus, Marina. Miriam, em nome de Jesus, querida. Você vai testemunhar, Miriam, a respeito da Marina, a respeito do Danilo, a respeito de todos os seus familiares. E o nome do Senhor será engrandecido através da sua vida e no seu lar. Viu, Miriam? Fique na paz do Senhor. Continue nos ligando sempre. Nós louvamos ao Senhor por vidas como a sua. Fique na paz do Senhor até a semana que vem, sendo essa a vontade do Pai. Glória a Deus. Eu não vou me despedir de vocês, porque quero convidá-los, né, para daqui a uns 3, 4 minutinhos iniciarmos aí o nosso programa, o Momento da Família, tá? Comigo e com a presbítera Dalva, será uma grande bênção, você que precisa viver aí, né, um novo tempo na sua família, no seu lar, no seu casamento. Esse é um programa para você estar participando. Daqui a alguns minutinhos já estaremos iniciando.